um outro momento. Então tá, pessoal, boa noite. É um prazer estar novamente com alguns que já foram meus alunos, não sei se todos já foram meus alunos, mas aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Cláudia Carla, já sou professora da Unip desde 2008, ou seja, tem um tempão, né? E sou formada em psicologia, trabalho com recursos humanos, só no Colégio Batista, que é a empresa que eu trabalho, esse ano eu vou completar 24 anos, né? Essa carinha aqui é no formal, viu? Ó, né? Olha, ó, linda. Mas já temos aqui já 1900 lá bolinha, viu? Já na área de recursos humanos. E a gente vai estar junto, esse semestre, a gente está falando de comunicação empresarial, tá? E a gente vai compreender o quanto ela é importante, não só no ambiente de trabalho, mas em tudo da nossa vida. Gente, muitas vezes, uma coisinha de nada vira uma coisona, porque a pessoa interpreta de uma forma inadequada, ou a pessoa fala de um jeito, a pessoa entende de outro, né? Então, a questão de comunicação, ela é essencial, ela é vital na nossa vida, tá? Então, a gente vai estar falando, quem foi que já teve curiosidade de entrar no ambiente virtual para dar uma olhada no material? Sejam sinceros. Se ninguém respondeu, ninguém entrou, né? Olha, a nossa unidade, se eu não me engano, são 4 unidades. A nossa apostila são quatro unidades. Ela já se encontra aqui na plataforma, no Teams, na parte da minha matéria, você pode já encontrar, tá? Como no ambiente virtual de vocês, tá certo? Vocês vão acessar o ambiente virtual de vocês e vão procurar a disciplina de comunicação empresarial e lá vai ter as 4 unidades. Se eu não me engano, é um nome tão chique, né? Livro, texto, é conteúdo, texto, uma coisa assim. Mas tem lá todas as unidades, tá certo? O grupo é ótimo para a gente se comunicar, né? Eu estou passando texto complementar, aquela coisa toda, mas a gente também vai ter que utilizar a plataforma. Como vocês sabem, nós estamos no sistema à distância, por conta da pandemia, né? Que eu acreditei que esse ano a gente fosse estar voltando ao normal, e a segunda onda está vindo aí com tudo, né, gente? Primeira onda, jovens e crianças não eram tão afetados, e essa segunda onda, o vírus está vindo já com, 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 com mudanças, né? A cepa já mudou e agora as crianças e os mais jovens também estão sendo atendidos. Então, nós estamos diante aí de uma pandemia mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema de aula também influencia no sistema de prova. Se a gente tivesse um sistema de prova presencial, como vocês já sabem, a gente ia fazer a nossa prova no sistema de prova da Unip, né, de 10 questões no final do semestre. Até então, eu faria simulados. Como nós estamos na modalidade à distância, eu acredito que a gente vai ficar o semestre, não sei, né, isso vai depender muito do vírus e também do decreto do governador. Na hora que o governador liberar, a gente volta. E se a gente ficar nessa modalidade à distância, eu acredito que a Unip vai fazer como fez nos 2 últimos semestres, dar autonomia ao professor de como fazer as suas avaliações, tá? Então, quem foi meu aluno? Vocês foram meu aluno presencial ou à distância? Quem é que pode dizer aí? Só para eu me recordar, qual foi a disciplina que eu dei para vocês? RH presencial, professora. Tá. Então, ninguém fez comigo à distância, não, né? Por que eu pergunto isso? Porque eu não passo prova, eu passo trabalhos, tá certo? Então, assim, eu aguardo a gente ter, assim, uma ideia se vai voltar ou não, e quando a gente sabe que não vai voltar, eu começo a passar trabalhinhos, tá certo? Que vocês vão fazendo ao longo do semestre. Então, se no final todo mundo fez o trabalho, todo mundo tem 10. Se não fez tudo, tem proporcional. Mas isso é uma coisa que a gente vai vendo ao longo do semestre, tá certo, gente? Então, aquela presença que a gente fazia na chamada, né, que eu chamava nome por nome, essa presença hoje ela é virtual. Como assim, professora? No final da aula, a própria plataforma tem um mecanismo de onde eu baixo uma lista de presença de todo mundo que está logado, tá certo? Professora, eu entrei, mas não posso ficar até 8 horas. Se eu sair 15 para 8, vou levar falta? Vai.
tá certo? Se você logar e se deslogar antes de eu baixar a frequência, você realmente vai levar falta, tá? Então, professora, eu não consegui assistir ela, eu entrei faltando 5 minutos para terminar, você vai ter a presença. Eu sempre faço a chamada no final, mas isso não quer dizer que vocês vão me abandonar a aula toda e entrar faltando só 5 minutos, né? Pelo amor de Deus, tá? Então, é só para vocês ficarem cientes de que sempre no final da aula eu baixo essa frequência. E essa frequência é uma planilha do Excel, vem o nome de vocês e vem o número de matrícula. E a quantidade de acesso, porque às vezes a plataforma ela está instável, né? Aí tem gente que cai. Se você entrar e sair 10 vezes, vai aparecer seu nome 10 vezes com a hora e os minutos que você entrou. Tá certo? Então, gente, comunicação empresarial. Ó, já estou aqui com minha apostilinha, porque nós estamos na era da virtualidade, é verdade, mas eu ainda sou meio das antigas, eu gosto do material físico para ler e riscar, tá? Não vou exigir que vocês imprimam, tá certo? Até mesmo por uma questão de sustentabilidade do meio ambiente, mas vocês têm que baixar no celular, baixar no computador, no tablet, aonde for, vocês têm que ter ela, pelo menos, virtual, para ler. Ó, vocês estão vendo, ó, 4 unidades, ela é bem grossinha, ela não é uma apostila fina, tá certo? Então, deixa eu ver aqui o que é que a gente tem aqui de slide, preparei não, já tem na própria plataforma também esses slides, para a gente ter uma ideia do que é que nós vamos trabalhar, tá? Só um instantinho. Deixa eu localizar aqui. Ver aqui. Pronto, achei o arquivo. Agora vamos ver aqui. Ó, gente, eu vou estar projetando aqui só para vocês verem a unidade 1 da apostila, tá certo? Para a gente ter uma ideia, através do índice, do que é que a gente vai ver. Se não estiver sendo legível para vocês, eu leio, tá? Isso vai estar no conteúdo de cada um. Né? Já apareceu aí para vocês? Apareceu, tá aparecendo, né? Ontem a ferramenta estava muito instável, estava travando direto, eu acredito que hoje também. Então, assim, até a gente ter, assim, uns ajustes, vai dar certo. Apareceu aí, pessoal? Que sim, para mim apareceu aqui. Pronto. Apareceu, sim. Pronto. Então, isso aí é o índice da primeira unidade, né? Que vai estar no conteúdo da nossa apostila, né? Então, comunicação empresarial. Pronto. Tá? Então, só para vocês terem ideia, está meio desconfigurado, mas eu vou ler para vocês, tá certo? Então, assim, a gente tem a questão da apresentação, da introdução, né, que vai explicar o porquê da gente estar conversando sobre comunicação ao longo do semestre, mas a gente vai ver o que é a comunicação e os seus principais elementos, aquela história de emissor, receptor, né, comunicação e linguagem, tá? Quais são os elementos do processo de comunicação, que foi isso que eu acabei de falar, emissor, receptor, a mensagem em si, quais são as dificuldades na comunicação humana, os fatores pessoais, sociais, fisiológicos, personalidade, linguagem, psicológico, que a gente pode pensar que não, gente, mas até um fator cultural influencia no entendimento, tá certo? Por exemplo, aqui a gente fala tiara, mas em outros locais o nome é gigolete, vocês sabiam disso? Aquele negocinho que a gente bota na cabeça? Em outros locais o nome é regaço, tá? Já ouviram falar nisso? Então, assim, muitas vezes um objeto, ele pode ter nomes diferentes, mas com o mesmo significado, tá? Arco, a colega ali acabou de botar arco, que o pessoal lá do sul fala arco, né? Tá? Então, assim, isso são fatores culturais. Muitas vezes, dependendo do local, o mesmo objeto pode ter outros nomes com o mesmo significado, tá certo? Tá?
Então, deixa eu só ver mais o que é que a gente vai estar falando, né? Vamos falar dos níveis da fala e comunicação, linguagem falada, linguagem escrita, diferença dessa linguagem falada, dessa linha escrita, né? Língua escrita, níveis de linguagem, língua verbal, a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é essa que a gente está utilizando, né? A oral, a escrita, e a não verbal é aquela que a gente não se expressa através da fala ou da escrita. É a linguagem de símbolos, a gestual, que, segundo muitos autores, muitas vezes fala mais do que as palavras. Inclusive, tem até um livro que o nome é O Corpo Fala, que às vezes você diz uma coisa, mas o semblante do seu corpo, a sua postura diz outra totalmente diferente, né? Tá? Aí na unidade 2, a gente já vai ver a questão da comunicação oral em apresentação em ambiente de trabalho e também ambiente acadêmico, né? O nosso curso não permite que se apresente TCC, tá certo? O curso de processos gerenciais, gestão de RH, o curso tecnológico. Mas, porventura, se Deus quiser, vocês vão fazer especialização, né? Tá? E as especializações, vocês já vão ter que fazer trabalhos acadêmicos e apresentar, que é o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, é importante vocês saberem a importância de uma boa apresentação, não só do artigo em si, do trabalho em si, o trabalho técnico, né? Mas quais são os recursos audiovisuais que você vai usar para essa apresentação, como é que você organiza, postura para falar, até o que vestir, o tom da voz, tá certo? E, professor, isso é só para apresentar o TCC? Não é curite, de jeito nenhum. Um dia no seu ambiente de trabalho você vai ter que conduzir uma reunião, ou você vai ter que apresentar um projeto, ou você vai ter que falar, né, dar sua opinião em relação a alguma medida que a empresa tomou, certo? Então, assim, a apresentação, de uma forma geral, você tem que se preocupar com sua postura, com a roupa que você vai vestir, com seu tom de voz, com contato visual, né? Então, assim, é muito importante a gente ter conhecimento desses itens para não estar fazendo feio, tá certo? Aí, na unidade 3, a gente vai estar falando precisamente da comunicação empresarial. Unidade 1 e 2 vão ser unidades introdutórias, aonde nós vamos entender a importância da comunicação na nossa vida e no trabalho, e a comunicação empresarial, a gente vai se deter no ambiente de trabalho, tá certo? Então, a gente vai saber o que é, qual a importância, tá certo? A questão do atendimento ao público externo e interno, fatores que vão influenciar essa comunicação no ambiente de trabalho, quais são os canais formais de comunicação e os informais. Já ouviram falar na Rádio Peão, né? Todo mundo sabe que a Rádio Peão é a fofoca dentro da empresa, ou seja, é um canal informal. Como é que se dá esse fluxo de comunicação, tá certo? Como é que a gente pode superar as barreiras dessas divergências de comunicação, quais são as vantagens e a desvantagem, ou seja, muita coisa que a gente vai estar vendo por isso daí, tá? No final, vai ser apresentado um plano integrado de comunicação empresarial, né, que é o que a gente chama de PICE, que é exatamente assim, a ideia que se tem de como se apresentar a comunicação dentro da empresa. E na unidade 3, a gente vai estar vendo as funções da linguagem, né? Função emotiva, metalinguística, fálica, a questão da comunicação escrita, e principalmente, gente, tem muita gente que tem dúvida disso. Como é que se escreve uma ata? Como é que se escreve um ofício? Né? Um boletim, um manual, um memorando, um edital, um requerimento, um relatório. Tem gente que até currículo tem dificuldade, apesar de que no Word já vem explicando bem direitinho como é que a gente faz, né? Mas, assim, no dia a dia, dentro de uma organização, o pessoal diz assim, olha, faz um ofício, aí você fica, né? Ei, faz aí um comunicado, ei, passa aí um e-mail formal, tá? E a gente vai estar vendo tudo isso daqui, tá certo? A questão do resumo, de uma resenha crítica, fichamento, tá? Vai estar nas atividades que eu vou estar passando para vocês, exatamente fazer isso daí, porque a gente vai colocar essas coisas em prática, porque teoricamente nós vamos ver, e na prática, como é que nós vamos fazer, né? Eu posso muito bem passar um texto para vocês e dizer assim, apresente uma resenha crítica, aí você, o quê?
O que é isso? Calma, a gente vai aprender tudo isso daí, tá certo? A importância do parágrafo, quais são os tipos de parágrafo, né? Quais são os tipos de texto, por que que os textos têm que ser concisos, por que que eles têm que ser criativos, ou seja, gente, o material é muito vasto, tá? Então, vocês estão vendo que só o sumário são 4 folhas, tá? Estou passando aí. Então, assim, não deixem para baixar esse material faltando uma semana para a aula terminar. E com 50 minutos de aula, eu vou contar muito com vocês. Como assim, professora? Na leitura, tá certo? Não tem como, gente, com 50 minutos de aula, eu tá vendo esse conteúdo, como diz o ditado, literalmente de cabo a rabo, tá certo? E mesmo que fosse mais tempo de aula, a gente não faria isso. Então, vocês vão ter que fazer a parte de vocês, lendo esse material. Eu vou estar passando, olha, ler da página tal a página tal, que é para quando a aula seguinte começar, eu já vou partir do pressuposto que vocês leram, tá certo? Vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá? Aí, finalizando aqui a unidade 4, a gente vai estar falando sobre a questão do texto, clareza, concisão, coesão, quais são os componentes de um texto, os tipos de texto, narrativo, discursivo, dissertação, tá certo? Então, assim, conteúdo tem bastante. E esses trabalhos que eu vou fazer é exatamente para vocês colocarem esse conteúdo na prática, tá? Porque se a gente não fizer, a gente não vai aprender, tá certo? Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui no chat. Ok, o pessoal está entrando. Boa noite, gente. Existe um grupo da sala, já foi colocado o link aqui, tá? Deixa eu procurar aqui o material para estar projetando outro slide para a gente dar continuidade à nossa aula, tá certo? Só um instante. Gente, vocês estão em qual semestre, hein, agora? Quarto, professor, quarto semestre. Quarto semestre. Quarto semestre. É o último, né? Isso, professora. Ixi, Maria. Então, assim, é o último com aquele sentimento de vai passar logo, né? Vai passar logo, tô livre, tá certo? Né? Sabe como é? Vamos lá. Estão conseguindo visualizar, gente? Tá ok aí para vocês? Ei, professor. Então, vamos lá. Tá ok. Tá certo? Perfeito. Tá. Olá! Boa noite, Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu tô com um chatzinho aqui ligado aqui do lado, eu consigo ver, também consigo ouvir, tá? Então, gente, comunicação e linguagem, né? De onde foi que partiu essa comunicação? De onde é que vem essa comunicação? A comunicação, gente, ela surgiu da necessidade de se compartilhar uma ideia, da interação, de tornar comum, compartilhar, tá? Ela surgiu, né, a partir das atividades humanas, é algo vital, gente. A gente, é inerente ao ser humano essa questão da comunicação, tá certo? Ela surgiu, então, através da linguagem, para que as ideias fossem representadas e entendidas por todos. E vou lhe dizer uma coisa, né? A gente sabe que existem várias formas de linguagem. Aqui a gente usa o português, mas a gente sabe que tem o inglês, tem o russo, tem o turco, ou seja, cada país, cada continente tem suas línguas nativas, mas a gente sabe que quando a gente não entende essa língua, a gente acaba se comunicando de outra forma, não é? É muito engraçado, a gente se comunica através dos gestos, através dos sinais, tá? Através do próprio corpo, através do desenho, ou seja, essa questão da expressão, da comunicação, ela é muito antiga. Até hoje, existem os arqueólogos, quando vão fazer aquelas buscas que encontram cavernas, eles encontram, né, imagens que representavam atividades do cotidiano daquelas tribos, daquelas pessoas. Então, é muito comum a gente ver pessoas em volta de as figuras, né? Em voltas de fogueiras, em voltas de plantas, frutas, porque era muito
da caça, era muito do convívio deles. Então, ali já era uma forma de se expressar, tá certo? Já era uma forma de se comunicar. Então, como eu disse há pouco, né, a linguagem, ela pode ser verbal. Linguagem verbal, ela pode ser escrita ou falada, tá certo? A linguagem não verbal é a linguagem dos sons, da música, dos gestos, da pintura, é a linguagem corporal, tá certo? São as expressões que o nosso corpo faz através dos gestos, né? A dança é uma forma de expressão, tá certo? Tá? Porque o corpo ali é o instrumento dessa expressão. Então, a partir da invenção da escrita, há muitos anos atrás, né, cerca de 5.000 anos, foi possível o quê? Registrar e transportar acontecimentos que passaram de geração a geração, tá? Então, a linguagem, ela é esse conjunto desses signos, que são as representações de ideias. E o que são os signos? É Áries, Touro, Gêmeos, Leão, não é isso não, viu? Os signos aqui nesse sentido, né, eles possuem significado e significante, tá certo? Foi aquilo que eu falei do exemplo do gigolete, que em algumas... Oi, Luana, você levantou a mãozinha, você quer perguntar alguma coisa? Você pode verbalizar, você pode escrever, fique à vontade. Luana? Tá. Então, por exemplo, manga. Manga. A gente pode vir à nossa mente a manga fruta, como a manga da camisa, ou manga do verbo mangar, que aqui no nosso Ceará a gente usa muito, né? Fulano tá mangando de fulano, tá certo? Ou seja, o significado é a maneira pela qual as pessoas compreendem aquela expressão. E o significante é a forma concreta que ele representa, tá certo? Opa, Júnior, o Alan está guardando no lobby. Deixa eu ver o que é isso aqui, peraí. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, gente. E eu ter que autorizar. Só um instante. Nós somos 50 alunos presentes, estou vendo aqui. E tem o pessoal aqui que está querendo entrar. Deixa eu ver aqui que está pedindo para entrar. Deixa eu dar um ok aqui para ver se entra. Né? Pronto. Então vamos lá. Até aqui tá tranquilo, gente? Tá legal para vocês? Estou me fazendo compreender? Vamos para frente, né? Vamos lá. Olha só, tá? Opa, deixa eu botar o chat ativo, porque eu tirei o chat, aí vocês ficam falando, aí eu não vejo. Pronto, ok, tá, beleza, tá perfeito. Então, vamos aqui para o exemplozinho que tá aí, né? Olha só, a bola, né? Aqui para a gente, quando a gente vê esse objeto, a gente se identifica como bola, mas a bola, escrita em português é bola, em espanhol o nome é pelota, em inglês ela é ball, no italiano ela é pala, tá? Ou seja, como eu falei, dependendo do país, nós vamos ter um mesmo significante, tá certo? Tá? Mas com outro significado, por quê? Porque muda a língua, muda a cultura, tá? Mas a bola sempre vai ser bola, ela não vai deixar de ser bola, tá certo? Tá? Para vocês entenderem essa questão do significado e do significante. Peraí. Aí vamos lá. Elementos da comunicação, tá? Emissor, receptor e a mensagem propriamente dita, que é o que a gente vai estar vendo aí nesse meio. Por exemplo, emissor é aquela pessoa que está emitindo a mensagem, por isso que o nome é emissor. Agora, nesse exato momento, quem é que está fazendo o papel de emissor? A senhora. A professora. Perfeito. Receptor, o próprio nome já está dizendo. Receptor é quem recebe a mensagem, que no caso aqui são vocês, alunos. Então, entre o emissor e o receptor, nós temos várias coisinhas ali para a gente decifrar. Mas o que é? É a mensagem. O que é a mensagem que eu estou passando para vocês hoje? Um conteúdo da nossa aula, tá certo?
tá? Mas para isso, eu preciso o quê? Eu tenho que ter um código para fazer isso. Qual é o código que eu estou usando? A minha voz. Eu estou fazendo uso da linguagem verbal, tá certo? Então, o código que eu estou utilizando para passar a mensagem é esse, que vai ser decodificado para vocês compreenderem. Só que no meio desse percurso, nós podemos ter algumas barreiras. Por exemplo, aqui mesmo, ontem, eu não sei se na disciplina que vocês tiveram ontem, vocês tiveram o mesmo problema, mas ontem a plataforma estava muito instável, era aluno caindo, eu não conseguia projetar o slide, entendeu? Né? Ou seja, isso é uma dificuldade para que a mensagem chegue, tá certo? Ou por exemplo, eu estou aqui nesse ambiente, eu acabei de ver que a gente tem 50 alunos presentes, tá? Supomos que todo mundo liga o microfone, mesmo que você fique em silêncio, prestando atenção, mas a gente vai ouvir o ruído do ambiente, não é verdade? E esse ruído também pode atrapalhar. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que a comunicação, para ela ser clara e objetiva, ela precisa ser adequada. Seria muito interessante se tudo que a gente emitisse, se tudo que a gente falasse, você entendesse. A gente não ia ter problema nenhum, não é verdade? Todo mundo ia entender. Mas, às vezes, gente, até o tom de voz com que você quer passar a mensagem influencia. Às vezes, a pessoa está distraída com algum problema pessoal ou com algum problema do trabalho, no mundo da lua, ela não presta atenção no que você falou, tá? Tá certo? Então, quando eu emito a mensagem que você recebe, o que é que vai acontecer? Você vai dar a resposta. O que é a resposta? É o feedback, ou seja, é o retorno para a comunicação continuar a fluir, tá certo? Então, o receptor passa para o papel de emissor, porque ele vai dar continuidade ao fluxo da conversa, e o emissor, que inicialmente foi o primeiro a emitir, no caso, ele passa o papel de receptor, porque ele vai receber a mensagem. E esse papel, ele fica, né, mudando à medida que as pessoas vão conversando. Vocês estão entendendo? Né? Então, muitas vezes, nesse processo de emitir e receber, existem as barreiras, tá certo? E a gente precisa trabalhar essas barreiras. Por quê? Porque muitas vezes é essa barreira que atrapalha esse fluxo de comunicação dentro da empresa, tá? Muitas vezes é essa barreira que faz com que a pessoa entenda outra coisa. E essas más interpretações, gente, pode dar um bucho grande, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente vai estar passando a informação, para estar passando a informação correta, até mesmo que a informação está aqui, ó, dentro da sua cabeça, tá? Você entende o que você quer passar, mas será que o outro vai entender? Tá certo? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, ó, só recapitulando o que eu já tinha explicado para vocês. Fonte é o canal de onde parte a informação. Emissor, quem emite a mensagem. Receptor, a quem se dirige a mensagem. A mensagem é aquilo que você quer transmitir, né? É a notícia, é o recado. Ruído é o que interfere na comunicação. E o canal é o meio. Ou seja, aqui nós estamos usando que canal? Tá? Notebook, internet, plataforma, tá certo? Uma série de recursos que é para que eu consiga dar esse conteúdo para vocês, tá certo? Mas na empresa, esse canal pode ser o quê? Pode ser o e-mail, pode ser o telefone, pode ser um comunicado, tá? Você tem outras opções também, tá certo? Continuando ainda nos elementos da comunicação, o contexto, né, a situação a que a mensagem se refere, qual é o nosso contexto de hoje? Aula, a gente está dando uma aula. Código, conjunto de signos relacionados à mensagem. Olha o ruído, vocês estão ouvindo meu cachorro latir? Né? Tá? Com certeza deve ser algum gato passando em alguma janela. Só um instante, gente, deixa eu fechar a porta do meu quarto que eu esqueci. Só um instantinho. Ele é bem miudinho, sabe? É um Yorkshire, já é um vovozinho, vai fazer 12 anos. Mas pensa no cachorrinho valente. Tá? Então, código,
conjunto de signos relacionados à mensagem, signos combinado de um significado com um significante, que foi aquele exemplo da bola que eu falei, tá certo? Aí, gente, vamos fazer aqui, ó. Podemos analisar, vamos ver se vocês estão prestando atenção à aula, que o elemento que inicia a comunicação é qual? A opção A, B, C, D ou E? O que é que vocês acham que é? Professora. Beleza, né? O elemento que inicia a comunicação é o emissor. Beleza, perfeito, perfeito, perfeito mesmo, tá? Agora vamos falar das dificuldades de comunicação, que aí é que começa a nossa aula, tá? A comunicação, gente, é uma arte, tá certo? Eu considero uma arte, por quê? Porque tem pessoas que têm o dom de falar com outras pessoas, né? Tá? Então, assim, ela é uma arte de gerenciar de uma forma adequada as mensagens enviadas e recebidas, tá certo? Durante esses processos, com o objetivo quê? De evitar as barreiras mais comuns que dificultam a comunicação, tá certo? Que barreiras são essas, professora? Vamos ver aqui as comuns. Olha só, fatores pessoais, domínio do assunto. Meu povo, se eu não conheço o que é que eu vou falar besteira, ou então eu não vou falar, tá certo? Trazendo aqui para o nosso lado de professor, tá? Eu jamais daria um conteúdo se eu não tivesse conhecimento. Eu posso até não ter o conhecimento antes das aulas começarem, e eu procurar olhar a ementa do curso e fazer pesquisa, mas se eu chegar aqui sem saber nada, vocês são os primeiros que vão notar. Por quê? Porque eu não vou estar falando coisa com coisa, não vou estar falando nada coerente que tenha sentido, entendeu? Então, você precisa ter o quê? Domínio do assunto. Você tem que saber com propriedade o que é que você vai falar. Seja para apresentar um projeto, seja para dar uma aula, seja para defender um ponto de vista, tá certo? Tá? Outra coisa que pode influenciar, tá? A apresentação pessoal, tá certo? Às vezes as pessoas não se sentem à vontade nem seguras, porque se acham que estão mal vestidas. Não, eu vou falar desse jeito, né? Não quero não, né? Eu já assisti uma entrevista de uma cantora que ela estava com uma saia tão curta, né? Que durante a entrevista, mesmo sentada, ela passava mais tempo puxando a saia do que respondendo. A gente percebia que aquilo estava incomodando ela, entendeu? Né? A questão da postura ao falar, tá? Às vezes a pessoa fala de uma forma agressiva, tá? Aí você já dói no seu ouvido aquilo ali, você não presta atenção. A expressão, o próprio tom de voz. Gente, tem gente que tem um tom de voz irritante, aquele tom de voz gasguito, aquele tom de voz alto demais ou baixo demais. Então, assim, você tem que encontrar um equilíbrio, né? Quais são os fatores sociais que também podem interferir? A questão dos nossos valores, da educação, cultura, crenças. Por exemplo, normalmente pessoas que têm pouco estudo, tá certo? Que não leram, que não foram à escola, eles tendem a falar de uma forma mais coloquial, de uma forma mais do dia a dia, de uma forma mais errada em termos gramaticais, entendeu? A gente percebe logo. A gente percebe logo, ou seja, pouco estudo, pouco conhecimento, e se influencia também na nossa forma de falar, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa se comunicar, ela com certeza vai se comunicar, mas às vezes ela fala de uma forma que você não conhece as expressões que ela utiliza, né? Os fatores fisiológicos. Olha, claro que as pessoas que têm dificuldade na fala, pessoas que têm dificuldade no ouvido em termos de surdez, vai ter dificuldade. A pessoa que não escuta, como é que ela vai interpretar, como é que ela vai falar? E normalmente a pessoa que é surda, só surda, ela já tem dificuldade na língua. A língua é arrastada, enrolada. Eu conheço uma jovem que ela não escuta, ela fala, mas ela fala totalmente sem conexão, entendeu? A gente entende tudo, mas assim, porque ela não escuta o que ela fala. Então, isso também são fatores que trazem, que geram a dificuldade, né? Então, gente, a língua escrita e a língua falada, elas são diferentes. Às vezes você escreve de um jeito, mas fala de outro.
não é verdade? A língua falada, essa língua que a gente utiliza, que eu falei até, a linguagem coloquial, que é coloquial, essa linguagem do dia a dia, é a gente falar, peraí, macho, que eu vou já. Você não vai escrever, peraí, macho, que eu vou já, no e-mail formal de empresa, né? Mas você tem, a linguagem falada, ela é mais leve, tá? Ela é mais leve, ela não é tão formal quanto a escrita, porque a escrita, ela já vai exigir uma maior formalidade, ela vai exigir conhecimento de regras gramaticais, ela vai exigir uma letra mais elaborada, porque tem gente que escreve os garranchos que médico perde é feio, tá certo? Tá? Dentro, é aquilo que a gente chama de linguagem culta. Dentro das organizações, gente, dentro das empresas, você precisa ter conhecimento dessa linguagem formal, dessa linguagem culta, tá? Você não pode passar um e-mail do mesmo jeito que você passa um WhatsApp para o seu colega, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa linguagem de aplicativo, ela já tem uma linguagem própria, tá certo? A linguagem virtual, informal, ela tem já uma linguagem própria para ela. Por exemplo, outro dia não, já tem uns 2 anos essa história. Eu já tinha até WhatsApp, eu custei para ter o WhatsApp, viu, gente? Pensa que eu custei. E um aluno passou assim, foi uma época dessa de prova, ou ele perdeu a prova, ele estava reprovado por falta, eu não sei. Aí ele pega e manda PLMDS, PLMDS, professora, me ajude. Aí eu fiquei olhando, que diabo é isso? Aí na época meu filho era um aborrecente, né? Aí eu cheguei assim, meu filho, olha a mensagem que o aluno passou para mim, eu não estou entendendo nada. Você sabe o que é que significa isso? Aí disse, né? PLMDS, me ajude, professor. Aí o meu filho, pelo amor de Deus, mãe. Aí eu olhei para ele, pelo amor de Deus, o quê, menino? Tu não tem paciência comigo? Se fosse outra pessoa, vinha falar contigo aqui, tu tava na maior paciência do mundo, agora eu te faço uma pergunta, vem dizer pelo amor de Deus. Aí ele começou a rir, olhou para mim, mãe, eu nunca me esqueci disso. PLMDS é pelo amor de Deus. Agora me diga, meu povo, onde é que a gramática que tem escrito isso? Me diz, onde é que tem escrito isso? Entendeu? Então, quando eu digo que essa linguagem virtual já tem suas características próprias, é nesse sentido. Outro dia, nem tão assim recente, eu descobri que PVT quer dizer pivete. Tá entendendo? Então, assim, já tem algumas coisas que a gente vai aprendendo. E isso é o quê, gente? Fruto da nossa cultura. Entendeu? Vocês riem, viu? Mas eu fiquei doidinho para saber o que era pelo IMDS, né? Então, assim, essa juventude, essa galera já está toda sabendo disso, já sabe o que são essas gírias. Hoje, eu vou para o Google, né? Quando eu vejo uma coisa assim, outro dia eu estava doida para saber o que era pelo amor de Deus, o que era SQN, eu espero o que é SQN, agora eu vou para o Google, né? Tá? Ou seja, nós temos uma linguagem apropriada para cada situação. Eu não vou poder fazer um e-mail e botar o PLMDS, o PVT, tá certo? Eu raboto o ATC, gente, ó, raboto ATC, que quer dizer atenciosamente, porque eu já vejo outras pessoas fazendo isso, né? Então, essa forma de falar, né? Epa, PQP, olha, não vamos dizer o que é aqui não, né? Então, essa forma de falar também depende do receptor da mensagem. Por exemplo, a gente pode ser mais solto para contar uma história para um amigo, né? Se você tem amizade com seu amigo, você vai usar uma linguagem totalmente informal. A gente pode ser mais contido quando a gente vai contar a mesma história para um superior. Não, RXD não sei o que é, não. Vocês têm que me atualizar, tá certo? A gente pode ser mais didático, usar uma linguagem mais clara e objetiva quando a gente vai falar com a criança, entendeu? Olha que se for coisa imprópria, passa no meu privado no WhatsApp, tá certo? Mas RXD, não sei o que é, não. Então, tudo rindo deve ser bem bagunça, né? Ai, Rocheda! Olha, menina, vou dizer uma coisa, esse Barões da Pisadinha ficou famoso, viu, com essa tá Rocheda? Então, gente, continuando aqui, só para a gente ter uma ideia da diferença. Ó, eu sei o que é, viu? Falou aí, eu sei o que é. Ó, texto, mas não sabia que era assim. Texto oral e texto escrito. Veja só, ó, o oral, que é o verbal, é um vocabulário mais restrito de repetição de palavra. O escrito, ele já é mais amplo e variado. Acho bom, né? Vocês adoram tirar um sarro da gente, tá? O oral, a gente pode estar utilizando gírias,
tá certo? Como essa que a gente está falando agora, citar música, já no escrito, não. Tem que ser aquela linguagem formal, tá? No oral, eu já posso utilizar certos tempos verbais. No escrito, eu tenho que realmente me preocupar com a questão gramatical, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia, gente, de que a situação vai determinar a forma que você vai se expressar, tá certo? Então, tem aquele ditado, costume de casa vai à praça, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente fala muita gíria, tá? Se a gente usa muito coloquial, isso daí vai se refletir no ambiente de trabalho, vai se refletir na nossa escrita. Então, é por isso que a gente precisa saber do que fala, como fala e onde fala, tá certo? Então, tem os fatores regionais, né, os níveis de linguagem, fatores regionais. Nós temos 5 regiões brasileiras no nosso país, Brasil. Cada uma delas, né, com culturas diferentes, com formas de falar diferentes, tá certo? Com muitas variações regionais, tá? Que também vai estar influenciando. Temos também os fatores socioculturais, como a questão da idade. Se você vai falar para um público jovem, você tem que utilizar de uma língua que eles entendam. Se você vai falar com um público mais velho, você também tem que utilizar uma linguagem que eles entendam, tá? Tem que ver o público que você vai falar, você tem que ver o nível de estudo, tá? E o que mais influencia, gente, no fator sociocultural em relação à fala é o grau de escolarização, tá certo? Isso influencia. Por quê? Porque quando a gente estuda, a gente lê, tá certo? A leitura, querendo ou não, quem lê sabe escrever, quem lê sabe falar. E, infelizmente, ultimamente, na última década, principalmente, essa virtualidade meio que fez com que as pessoas deixassem a leitura de lado, tá certo? Ah, professora, eu gosto de ler no computador, eu acho mais prático. Beleza, mas tem gente que nem no computador lê mais, tá certo? E nós não temos esse costume de ler. A gente tem uma certa dificuldade, principalmente quando a gente vê assim uma apostila grossa dessa, você olha assim, franze assim a cara, sei não, né? Tá? Mas o fato é que quanto mais conhecimento a gente tem, tá certo? Mais formas de se expressar de forma adequada a gente vai adquirir, tá certo? Fatores contextuais referem-se ao assunto, ao local, ao momento e às relações que vão envolver os interlocutores, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, gente, do conteúdo que a gente vai começar a trabalhar. Eu falei nesse instante sobre a linguagem formal, né? A linguagem culta. O que é a norma culta? É a linguagem padrão, tá certo? É aquela linguagem que a gente precisa saber para se expressar nos ambientes que a gente precisa se expressar de uma forma adequada, como no trabalho, na igreja, tá? Nesses locais que exigem essa formalidade. Norma comum é a mais geral, que leva em conta a cultura média. Coloquial, ó, tá? É a fala mais familiar das pessoas cultas. É essa fala que a gente está aqui brincando, tá certo? Norma vulgar é a fala de que tem pouca instrução formal, tá certo? Que é aquilo que eu estava falando em relação ao pessoal que tem pouco estudo, tá certo? Então, gente, falando ainda de linguagem não verbal, né? Lembrando que linguagem não verbal é aquela através dos gestos, das expressões, né? Que a linguagem não verbal não utiliza nem a escrita e nem a fala, tá? Então, na comunicação, importa mais o que se faz ou se deixa de fazer enquanto a gente fala do que o conteúdo propriamente dito da mensagem, é aquilo que eu falei para vocês. Em comunicação, você tem que se preocupar, não é o que você fala, mas como o outro vai entender. Tá certo? Tá? Que é aquilo que eu falei, a ideia está aqui na sua mente, você sabe o que tem que falar, mas será que você vai falar de uma forma que o outro vai entender? Tá certo? É por isso que muitas vezes, quando você emite um comunicado, quando você fala alguma coisa, você chega para a pessoa e pergunta: estou sendo clara? Você entendeu? Você tem alguma dúvida? Tá? Porque se a pessoa não entender, ela já vai passar da forma como ela não entendeu. Aí vai virando uma bola de neve. A leitura do não verbal complementa a compreensão da comunicação verbal.
né? O sucesso da comunicação, ela não depende só da habilidade com que a gente usa as palavras. É um contexto, é como a gente fala, é como o outro entende, é como qual é o mecanismo que a gente vai tá utilizando, né? Aí vem a questão das apresentações. Estou dando uma corridinha aqui, porque a gente tem só menos de 5 minutos, tá, gente? Então, falar bem em público hoje não é só uma habilidade importante, mas é uma qualidade essencial para o sucesso profissional. É verdade. Muitas vezes a gente diz assim, não preciso falar bem em público, não sou nem professor. Olha que vai ter um dia que tu vai ter que apresentar um projeto. Não preciso falar em público, não sou nem chefe, não sou nem gerente para estar apresentando projeto na empresa. Olha que um dia tu pode ser promovido. Entendeu? Não, eu falar em público, jamais. Gente, hoje as pessoas não sabem o que esperam dela. De repente, um belo dia, você é convidado para apresentar uma ideia, tá certo? Então, é importante que você saiba como se expressar para não fazer feio nem passar vergonha, entendeu? Então, a apresentação é um meio de informar, de influenciar, de persuadir, tá certo? Quando ela é bem sucedida, ela tem que produzir um efeito que desperte a atenção da plateia. Eu, quando dou aula presencial, quem foi meu aluno sabe disso, eu rodo a sala todinha, vou para um canto, vou para o outro, intimo com um, brinco com o outro, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa estar despertando essa atenção. Muitos de vocês vêm direto do trabalho, aí quando o corpo descansa, a gente tende a cansar também um pouco, entendeu? E se é um conteúdo que ele é dado, que não é dado de uma forma dinâmica, você dorme mesmo, eu sei disso, porque eu já fui aluna, até de pós-graduação, né, terminei um ano passado, comecei presencial, terminei virtual, e tem horas que a gente fica assim, ó, desse jeitinho, né, tá? Então, a gente precisa realmente estar preparado, o que é que o Paulo está colocando aqui, literalmente eu, até ser promovido, ó, tá vendo, Paulo? Então, hoje tu tem que apresentar ideias, tem que apresentar projetos, né, tá? E, gente, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque quando a gente sabe o que vai falar, a gente tem segurança e sabe se expressar, entendeu? Aí, gente, eu vou parar a apresentação por aqui, tá? Eu vou passar o deverzinho de casa, vou colocar lá no grupo as folhas que a gente vai ter que ler, para na próxima aula, tá certo? Vocês estarem tinindo, afiados, para a gente estar tirando as dúvidas, tá? Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem. Ah, eu tenho que tirar uma foto. Se vocês estão me vendo aí, tirem foto também, mandem. Por quê? Porque a Unip pede a coordenação, eu adoro, gente, adoro isso, tirar até os óculos para ficar assim mais bonito, ó. Pede para a gente tirar foto e marcar como forma de estar divulgando. Só que eu me vejo bem pirocototinha lá embaixo, eu não me vejo grande. Se vocês estiverem me vendo grande aí, tira, eu vou fazer a pose, ó. Tirou? Essa professora é vaidosa, né? Então, a gente posta e marca